Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de Geografia, apostila, página 29. A importância da atividade industrial brasileira. A importância da indústria no Brasil. A indústria representa 21% do PIB do Brasil, mas é responsável por 49% das exportações, 67% da pesquisa e do desenvolvimento do setor primário e 32% dos tributos federais, exceto receitas previdenciárias. Assim, para cada R$ 1 produzido pela indústria, são gerados R$ 2,32 para a economia do país. Contudo, nos demais setores, o valor gerado é menor, R$ 1,67 para a agricultura, R$ 1,52 para o comércio e serviços. Então, daí a gente vê a importância da atividade industrial no nosso país, o quanto ela produz e o quanto ela rende. Nós temos aí um infográfico mostrando algumas informações que eu quero que depois vocês leiam. Os dados apresentados no texto no infográfico acima mostram a importância do setor industrial para a economia do Brasil. Apesar de a expansão da atividade industrial no país ser relativamente recente, pois aconteceu tardiamente se comparada com outras potências econômicas e industriais do mundo, o Brasil possui hoje o setor industrial diversificado e produtivo. Vamos conhecer melhor como foi o início da atividade industrial no país e sua expansão? Entre os anos de 1500 e 1808, a atividade industrial no Brasil era proibida. Ademais, as atividades agrícolas e o extrativismo absorviam todo o capital e a mão de obra disponível na colônia. Assim, era possível apenas a existência de pequenas manufaturas familiares, da agroindústria do açúcar e de pequenos estaleiros que construíam embarcações de madeira. Além disso, as autoridades portuguesas proibiam as atividades manufatureiras, pois acreditavam que elas desviavam a capacidade produtiva do que realmente importava para Portugal nesse período: a exportação do pau-brasil, a produção do açúcar e a produção do ouro, prata e pedras preciosas. Então, no começo da nossa história, Portugal não estava interessado em desenvolver o nosso país. Ele queria explorar as riquezas daqui e levar para Portugal. Então, por conta disso, não permitia que indústrias se desenvolvessem aqui. Somente quando fala ali pequenas manufaturas familiares, manufaturas são trabalhos manuais. Então, alguns trabalhos manuais realizados por algumas famílias, algumas pequenas plantações, pequenos estaleiros para manutenção e construção de navios, porque afinal era esse o meio de transporte que mais se usava na época. Por quê? Porque o interesse de Portugal era levar a riqueza daqui, não era desenvolver aqui. Então, no começo de nossa história, isso foi bem complicado, porque tudo saía daqui e era levado para Portugal, e não desenvolvia aqui o nosso território. Como Portugal era economicamente subordinado ao então crescente capitalismo industrial inglês, os produtos industrializados produzidos na Inglaterra chegavam ao Brasil via Portugal. Então, saía daqui, passava por Portugal para chegar na Inglaterra. No entanto, os produtos que aqui chegavam não eram bastante para abastecer o mercado interno, e esse fato fez surgir, apesar das proibições, fabris de caráter doméstico, onde eram produzidos sapatos, vasilhames, utensílios domésticos, ferramentas e tecidos. Essa produção era muito tacanha e às vezes clandestina devido às proibições governamentais que atingiam inclusive a indústria têxtil da colônia em 1785. Então, apesar de não ter o desenvolvimento aqui, Portugal não investia aqui, a população tinha necessidade. Então, acabava desenvolvendo pequenas atividades, mas nada muito desenvolvido, não. Às vezes, eles faziam de forma clandestina, meio que fora da lei, porque eles não tinham outra opção, porque não tinha o desenvolvimento industrial nesse país. O período entre os anos de 1808 e 1930 é denominado de fase da liberdade industrial.
pois com a mudança da família real portuguesa para o Brasil, as restrições industriais foram abolidas. No entanto, mesmo após a independência em 1822, havia ainda muitos entraves para a industrialização nacional, com o uso prioritário de mão de obra escrava no país, que não possibilitava a formação de um mercado consumidor e a predominância de uma elite econômica e política de produtores rurais que não demonstravam interesse pela atividade industrial. Então, só foi liberado a criação de indústrias aqui a partir da vinda da família real, também por interesse, porque a família real vinha para cá, eles queriam ter um lugar mais desenvolvido para a família ficar, somente por isso. E depois, com a independência, também houve um pouco de desenvolvimento industrial baseado na mão de obra escrava, no mercado consumidor. Aqui tinha uma elite econômica, ou seja, já tinha uma classe mais elevada economicamente. Entretanto, alguns eventos nacionais e internacionais possibilitaram ainda um tímido crescimento da indústria brasileira na segunda metade do século XIX e no início do século XX. O fim do tráfico negreiro, em 1850, a libertação dos escravos, em 1888, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Esse último acontecimento, devido ao declínio das exportações de café e à queda das importações de maquinários e bens duráveis e não duráveis, atraiu capitais para o ramo industrial. Dessa forma, esse período dá início ao processo de substituição de importações. Então, aí, vários acontecimentos mundiais, né? A libertação dos escravos, o fim do tráfico negreiro, a Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que o mundo inteiro sofresse mudanças. E essas mudanças também vieram a acontecer aqui no Brasil. No período compreendido entre 1930 e 50, o Brasil viveu a Revolução Industrial Brasileira, que é classificada como tardia, visto que ela ocorreu 2 séculos após as revoluções industriais das grandes potências mundiais da época. Então, foi tardia porque em outros países aconteceu mais cedo. O Brasil demorou mais tempo para alcançar, né, essa revolução industrial. Um dos eventos que favoreceram o processo de industrialização no Brasil foi a crise de 1929, também denominada de Grande Depressão, que acarretou a falência de muitas indústrias dos Estados Unidos e gerou uma profunda crise na economia cafeeira, levando o Brasil e os barões do café a investirem na indústria nacional. A atuação do Estado brasileiro durante o governo de Getúlio Vargas foi fundamental para a implantação e a diversificação da atividade industrial no Brasil, porque não adiantava somente ter indústria, ela tinha que ser diversificada para atender todas as necessidades da população. Não adianta só eu fabricar sapato e não ter comida, ou fabricar roupa e não ter móvel para minha casa. Então, era necessário que tivesse essa diversidade industrial para atender toda a demanda. Ele ofereceu importantes incentivos fiscais aos investimentos na indústria e implementou o CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que garantiu melhorias nas condições de renda dos trabalhadores e iniciou a formação de um mercado consumidor interno. Então, o governante do Brasil, Getúlio Vargas, ele começou a provocar algumas mudanças para melhorar a industrialização, para elevar, desenvolver essa industrialização. Então, ali falou que ele deu importantes incentivos fiscais. Incentivos fiscais são descontos em taxas, impostos, então facilitava a vida do dono de uma indústria. E também ele fez as leis trabalhistas, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, dava direito ao trabalhador também. Então, aí, o dono da empresa começava a ficar mais satisfeito e os trabalhadores, por sua vez, também. Em relação à infraestrutura, ele criou importantes indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, notável
Centro de Produção de Aço, que é aquela em Volta Redonda que existe até hoje, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, empresa responsável pela exploração de diversos minerais utilizados pelas indústrias. A Petrobras, importante produtora de energia. A partir da década de 1950, o Brasil inicia um novo período industrial, que é denominado fase da internacionalização, pois a partir do governo de Juscelino Kubitschek, o capital estrangeiro passou a ser mais aplicado na indústria brasileira. Aqui já é um novo presidente, agora já é Juscelino Kubitschek. Então vai passando de governo em governo, eles vão tentando fazer algo para desenvolver mais a industrialização no nosso país. Além disso, o governo de Kubitschek tinha um plano de metas que visava o desenvolvimento dos setores de transporte, alimentação, indústria e energia. Tá vendo como é que começa um planejamento para o desenvolvimento? Assim, o capital estrangeiro foi usado na indústria de bens duráveis, principalmente na indústria automobilística, que ocupou a área do ABCD paulista e provocou profundas mudanças no setor dos transportes do Brasil, como veremos na próxima unidade desse volume, e também na indústria de eletrônicos. Ali, quando fala na área do ABCD paulista, é uma área de cidades do estado de São Paulo. A de Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano e D de Diadema. Então, são 4 cidades paulistas que são muito desenvolvidas na indústria automobilística. Em contrapartida, o capital privado nacional foi investido na indústria de bens não duráveis, alimentícia, têxtil, calçadista, e o capital estatal nacional aumentou os investimentos na indústria de base. Esse movimento do capital estatal criou condições para a expansão da produção industrial e timidamente causou a desconcentração industrial, pois até esse período a maior parte das indústrias estava fortemente concentrada na região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Quando fala ali de desconcentração industrial, é porque, como falou ali, no início, as indústrias se concentravam mais no Rio e São Paulo. A partir dessas medidas, desses incentivos que o governo começou a dar, essas indústrias começaram a se espalhar, não ficaram mais somente concentradas no Rio e São Paulo. Por isso é desconcentração, é o contrário de concentração. Estava concentrado no Rio e São Paulo e agora está se espalhando pelo país. Não está ficando somente na região do Rio e São Paulo, apesar dessa região ser a mais desenvolvida do país. Mas isso começou a mudar, levando a industrialização para outras áreas e regiões também. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime da ditadura militar. Durante esse período, o Estado brasileiro manteve os investimentos em infraestrutura, criando condições para uma maior entrada de investimentos de capital estrangeiro no setor industrial. Aqui começa a ver que empresas estrangeiras começavam a investir aqui no nosso país. Dessa forma, entre 1968 e 1973, o Brasil passou por um período de intenso crescimento econômico, que foi denominado pelo governo de milagre econômico brasileiro. Entretanto, apesar de bons indicadores econômicos do período e do aumento do lucro para a indústria, esse período foi marcado pela concentração da renda e o crescimento econômico apontado não atingiu todas as classes sociais do país. Assim, não ocorreu no país a necessária mobilidade social, ou seja, a retirada dos trabalhadores brasileiros da pobreza. Então, foi mais uma tentativa de desenvolver a indústria, só que esse milagre econômico brasileiro não atingiu todas as classes. Ela ajudava, sim, mas não a todo mundo. Então, os trabalhadores, os mais pobres, muitos não conseguiram sair da pobreza, que era um dos objetivos desse projeto. Era tirar o povo, principalmente o trabalhador, o operário, da pobreza. Mas isso, infelizmente, não ocorreu.
Passado o período do milagre econômico, entre 1973 e 1985, a economia brasileira entrou em declínio devido à crise do petróleo, o consequente aumento do seu preço, a queda das exportações, ao descontrole da balança comercial brasileira e o aumento da dívida externa. Então, essa crise no petróleo foi como uma avalanche de problemas, né? O petróleo começou a aumentar o preço, aumentando o preço do petróleo, vai aumentando o preço de tudo que é derivado do petróleo. As exportações diminuíram, que era onde ganhava dinheiro, né? Aumentava as finanças, mandando produtos para fora do país. A balança comercial, ou seja, o comércio, foi afetando tudo, a indústria, o comércio, a população, a dívida externa, porque o Brasil ele pediu dinheiro emprestado para países estrangeiros em períodos anteriores e não conseguia pagar, então isso ia aumentando essa dívida. Assim, na década de 1990, o Brasil adotou medidas econômicas denominadas de neoliberais para buscar solucionar a forte crise econômica que o país enfrentava. Nesse período, que compreende os governos dos presidentes Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, foram implantadas políticas neoliberais que adotaram a prática da privatização de empresas estatais de mineração, de siderurgia, energia, de telefonia e do setor bancário. Nós temos dois tipos de empresas. Nós temos algumas empresas que são estatais e empresas privadas. Empresas estatais são empresas que pertencem a maior parte de suas ações ao Estado. E as privadas pertencem a pessoas físicas. Então, o que esses governos aí, desses presidentes, né, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, fizeram? Eles fizeram uma prática de privatização das empresas. Algumas empresas que pertenciam ao Estado foram vendidas para pessoas em particular. Então, já desviava um pouco o prejuízo, o investimento do Estado numa empresa. Então, ia distribuindo. Essas empresas, elas têm cotas, têm ações que são vendidas. Então, não pertence a uma única pessoa. Então, vão vendendo as ações, então o prejuízo acaba sendo menor, porque ele é distribuído entre todos os que compraram ações das empresas. Então, a empresa privatizada, ela não tem, o governo, né, o Estado, ele não tem posse da maior parte das ações dessa empresa. Nesse período, o país vivenciou também a ampliação do processo de globalização, que possibilitou uma maior abertura do mercado brasileiro aos produtos industrializados estrangeiros. Essa abertura escancarou a baixa qualidade e o precário desenvolvimento tecnológico da indústria nacional, que precisou inovar para enfrentar a concorrência dos produtos importados que passavam a entrar no mercado brasileiro. Assim, com a abertura do mercado nacional aos produtos estrangeiros, tem-se o fim da política de substituições de importação. O mercado, a indústria brasileira, foi preciso que ela investisse mais, ela melhorasse. Por quê? Quando se abre para exportação, vários produtos de outros países entram no país. Muitas vezes eles entram mais baratos, claro que alguns sem qualidade, mas alguns de qualidade também. Então, a globalização, que foi todo esse desenvolvimento tecnológico, de informação, de computador. Hoje a gente compra tudo pela internet. Eu posso comprar uma coisa lá do Japão que vem pelo correio para mim. Então, isso fez com que aumentasse a concorrência e as empresas nacionais tiveram que investir e melhorar tanto a produção, como a qualidade, a quantidade, para que isso não fosse um prejuízo maior ainda para a indústria nacional. Agora, embaixo, na página 31, nós temos uma atividade para ser feita, 31, 32 e lá o comecinho da 33, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai conversando no grupo.
Não deixem de tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo.